semelhante atrai semelhante, né? Mas dá uma... Expandir um pouco mais, né? Como sempre. parte. É isso aí. A gente vem falando né? E não vai fugir do que a gente pensa e do que a gente sente. Porque o universo, ele funciona dessa maneira. O universo é um pensamento, né? É um pensamento de Deus, é um pensamento criador que pensou e criou o universo inteiro. Tem uma música aí. Tem, eu estou resolvendo aqui. Pera Ah, lá. tá. Pode continuar falando. Pode continuar falando, Rafa. Então, o universo, ele é um pensamento. E dentro disso, então, o que a gente pensa e o que a gente sente também cria a nossa realidade. E aí, dentro de tudo isso, o universo, Deus, o Criador, criou certas leis, né? Como a lei do retorno, a lei que semelhante atrai semelhante. E a gente tem que aprender a utilizar essas leis a nosso favor. Então, por exemplo, a gente sempre pergunta, né, o que as pessoas acreditam, né, no que elas realmente acreditam. Elas acreditam no mundo material, elas acreditam no mundo espiritual, elas acreditam em Deus, elas acreditam numa energia criadora. E por que a gente questiona tanto isso? Porque isso faz toda a diferença, né? No que a gente acredita. Porque a pessoa que acredita somente no mundo material, né, ela só vê vida aqui no plano físico, ela vai ter os resultados e as consequências somente do plano físico. E aí as pessoas perguntam muito por que as pessoas não veem o mundo espiritual, por que elas não conseguem entender, por que elas não conseguem enxergar ou sentir. E a resposta é justamente isso, porque elas não acreditam. Elas só vão começar a entender, ou ver, ou sentir o plano espiritual a partir do momento em que elas começar a acreditar que aquilo existe. Né? Enquanto ela não acreditar, não vai aparecer para ela, ela não vai atrair aquilo. As pessoas falam tanto em atração. O que é atração? É aquilo que a gente acredita também. E dentro disso, o que a gente faz? Então, por exemplo, as pessoas, né, só veem e acreditam no mundo material. Aí vem alguém, né, um conhecimento novo, para expandir as nossas mentes e fala, ó, existe o plano espiritual. Ele funciona assim, assim, assim. Explica lá como funciona. É assim, tem umas regrinhas, tem umas leis cósmicas para todo mundo, mas o que acontece? As pessoas não acreditam. Quando elas não acreditam, elas não conseguem ver, elas não vão conseguir sentir, porque quando ela não acredita, ela cria nela mesma um bloqueio energético que ela não vai ver. E não adianta. Né? Não adianta ela buscar técnicas, não adianta ela buscar muitas coisas. Por quê? Porque não adianta buscar técnicas, não, às vezes não adianta buscar nem certos conhecimentos. Porque as pessoas, além de não acreditar, né, elas querem um passo de mágica. As pessoas querem as coisas muito rápido. E o universo ele não funciona dessa maneira. Para cada indivíduo, para cada vida, existe um processo de evolução. Existe um caminho a trilhar. E não vai ter como dar saltos nesse caminho. Vai ter que passar todo mundo pelo mesmo processo de evolução.
A gente até busca, né, Rafa, técnicas, porque eu já passei por isso, você também. A gente faz coisas que todo mundo, às vezes, percorre o mesmo caminho, quer descobrir, quer buscar, quer resolver. Mas o mais interessante é que você faz as práticas, você faz tudo, e de repente você se vê assim, tão presente naquilo, e tá tudo aí. É algo tão simples, é uma conexão tão direta, é algo tão fantástico que a gente consegue, sem muitas técnicas como ensina por aí, é uma coisinha maravilhosa que dentro da gente mesmo você encontra, você tem aquele encontro real com quem realmente você precisa ter aquele encontro. E tudo se transforma de uma maneira muito simples, né? Todo conhecimento ele tem que vir com prática. E a prática é a técnica. Né? Só que o que a gente está falando é assim, se não acreditar, não adianta. Por quê? Porque é o acreditar que faz as coisas acontecer. É quando a gente realmente, mas realmente acredita, é que as energias, né, se concretizam. É nesse momento que as portas se abrem. E a gente vai dar um exemplo muito fácil nisso. Não tem pessoas lá que estudam, as pessoas muitas vezes falam da boca para fora. É isso que a gente está trazendo. É o falar da boca para fora. As pessoas rezam, fazem prece, fazem orações, mas quando é da boca para fora, de nada serve, não adianta. Por quê? Porque realmente é o acreditar que faz as coisas acontecer. E a gente, às vezes, tenta, numa explicação, né, dar nomes. Quando a gente fala assim, quando vem do coração, né, o que é esse vir do coração? É esse acreditar realmente, 100% de certeza que as coisas existem. Ou elas vão acontecer, ou elas vão se transformar. Eu não sei você, mas comigo funciona assim. Quando eu entro nesse acreditar e tentar resolver essas coisas em mim, o meu coração tem uma forma de me dizer, olha, está sendo ouvido, entendeu? Eu sinto um calorzinho diferente, é um acolhimento gostoso que a gente sente. Aí você fala, chegou onde tinha que chegar isso. Quem precisava ouvir, ouviu, porque eu senti aquilo. E é muito mágico, é muito gostoso isso. É uma confirmação dessa sua fé, esse seu acreditar. Então, aí, essa explicação que a gente tenta passar que é meio complicado, porque cada um sente de uma maneira, né? A gente só pode compartilhar o que a gente faz, né? A gente só consegue compartilhar o que a gente sente, mas a gente pode mostrar o caminho. E é isso que a gente faz. Né? A gente mostra o caminho. Aí as pessoas têm que trilhar. Não vai ter os saltos que a gente fala, não vai ter as mágicas. Existe um caminho a se trilhar. Quem determinou isso? O próprio universo. Né? O universo determinou isso. E o que acontece? A gente busca entender, conhecer e colocar em prática. Realmente colocar em prática. Então, quando a gente fala assim, ama o próximo como a ti mesmo, o que a gente vai fazer? O conhecimento está aí, ama o próximo a ti mesmo. Como é que a gente vai fazer? Vai pôr em prática. A gente vai praticar esse conhecimento. E aí as coisas começam a acontecer. Mas quando que elas acontecem? Quando a gente realmente acredita e começa a sentir. Então, não adianta a gente vir aqui cheio
Claro que a técnica vai ajudar em muitas coisas, mas Sim, não adianta a gente... cada um acaba descobrindo o seu caminho, né? A gente dá uma direção, mas quando você começa a praticar essas coisas, Deus, nessa infinita bondade, é tão maravilhoso que Ele vai dando os direcionamentos quando você quer realmente. E você acaba encontrando o seu caminho de realizar aquilo. Mas é o acreditar que tem que ir na frente. Quando a gente fala em acreditar, é o sentir que a gente já explicou, né? E a gente vai explicando. Você tem que sentir. Como a gente vê as pessoas falar, vem lá do fundo da alma. É exatamente isso. Quando vem lá do fundo da alma, aquela sensação, aquela certeza, aquele sentimento, aí as coisas começam a acontecer. E aí o que acontece? Cada um tem uma experiência com isso. Por isso é tão difícil explicar alguma coisa com certa facilidade, vamos dizer assim. Né? Porque cada um, na verdade, a gente mostra um caminho. E aí a pessoa vai trilhar. E aí nessa trilha, nesse caminho, vai acontecer muitas coisas, porque cada um tem algo a resolver, tem algo a se desprender, tem algo para mudar, né, para que a pessoa evolua. E onde a gente traz essas mudanças? De novo, pensamento e sentimento. A gente não pode fugir disso. Não tem como. Então, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Isso vai trilhar, né, vai dar uma direção para o seu caminho. E quando a gente começa a trazer esse questionamento de você sentir, de você acreditar, né, já começa aí que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Mudar como? E trocando o que a gente acredita, as nossas crenças, né, do que a gente aprendeu a vida inteira. Então, a vida inteira, a gente escutou, por exemplo, né, a gente já falou isso, que morreu acaba tudo. Se a pessoa acredita nisso, né, ela vai viver nessa direção. E morreu acaba tudo. Aí quando chega alguém, né, com um pouco mais de expansão de consciência, né, já viu algo a mais, já conheceu algo além, e fala, não é assim, não é bem assim. Existe vida após a morte, mas não é da maneira que nós queremos entender. É da maneira que tem que ser. Então, quando você chega com uma nova informação, qual é a atitude da pessoa que recebe? Ela vai acreditar naquilo? Ela não vai acreditar naquilo? Ela vai trocar a crença anterior? Ela não vai trocar? E tudo depende dessa mudança, que vai dar um novo direcionamento, uma nova visão de mundo, né? Vai um novo caminho, uma nova forma de ver as coisas. Então, as mudanças, elas acontecem a partir do momento que a gente internamente muda. Só que tem que acreditar. Tem que acreditar que a mudança ela acontece. Tem que acreditar que as coisas existem, porque elas só vão aparecer no momento que a pessoa acreditar. Isso é um ensinamento milenar, né? Não está lá escrito lá que acredite naquilo que você não vê. É isso. Por quê? Porque a partir do momento que você acredita no que você não vê, você vai começar a ver. O universo funciona dessa maneira. Por que disso? Porque é como se fosse uma permissão para o universo, para Deus, para o amor, te mostrar algo que você precisa ver. Mas nós temos que dar essa permissão. E quando que uma maneira da gente dar essa permissão? Quando a gente acredita, começa a acreditar. Então, e aí a gente começa a pegar esse conteúdo, né, esse conhecimento e aplicar na nossa vida prática. Né? Aqui na matéria é a mesma coisa.
Você acredita que pode? Você pode. Mas esse acreditar, é lá do fundo da alma. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser aquele sentimento sem um pingo de dúvida. Aí a transformação acontece. Porque sentindo a realização disso, né, Rafa? Exatamente. Já sente que é seu, já sente que aconteceu. E aí deixa o tempo resolver. Isso é para resolver qualquer coisa material. Porque no universo tem uma lei que diz assim: tudo que acontece no pequeno também acontece no grande. Então, vamos dizer assim, se Deus criou o universo com um pensamento, é uma coisa grande, né? O pequeno é a mesma coisa. A gente vai criar as coisas com um pensamento. Agora, qual que é o detalhe, né? Vamos pensar como Deus. Deus não tem dúvida de nada. Deus acredita no que Ele quer. Ele acredita tanto que criou nós, né? Ele criou nós e acredita tanto na nossa evolução que Ele deu certas regalias para a gente, tipo um livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser dentro de certos limites. Olha que coisa sensacional. Então, a gente tem que começar a pensar dessa maneira. E aí... E tem aquele porém também, né, Rafa? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que... pensam que é só acreditar e ficar tudo nisso mesmo, né? Você tem que mover a sua ação também para que isso aconteça. É fato. Então, Né? então, exatamente. Esse é o caminho que a gente fala, né? Você pensa, você sente e age. Ação. Para aquilo que você quer. Então, dentro do exemplo que a gente falou, você acredita no mundo espiritual? Você acredita na vida pós-morte? Se a pessoa fala assim, não, eu acredito. Então, qual é o caminho que ela vai começar a trilhar? Qual é a ação dela? Qual é a atitude? Ela vai começar a procurar conhecer isso. Vai atrás de livros, vai atrás de vídeos, vai atrás de palestras, vai atrás de um monte de coisa para entender o que está acontecendo. E conforme ela vai absorvendo conhecimento, vai expandindo. Então, isso a gente está falando de uma questão espiritual. Mas a questão material aqui é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Né? Funciona do mesmo jeito. Só que aqui é mais fácil da gente dar exemplo. Né? Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma faculdade. Ela pensa, vou fazer uma faculdade. Ela acredita naquilo, o que ela vai fazer? Vai de atrás. Aí vai buscar documento, aí ela vai procurar qual é a melhor faculdade, então daqui a pouco ela vê e começa a trilhar esse caminho. É tudo a mesma coisa. Tudo tem o mesmo caminho. Mas aonde é que as pessoas deixam a desejar? No acreditar. No sentir. No sentir que ela pode, no sentir que aquela faculdade já é dela, ela já está formada. Tem que pensar desse jeito. Porque aí, né, as energias começam a trabalhar a seu favor. O universo começa a trabalhar a seu favor. Porque ele também quer isso. Ele também quer que você se forme. Ele quer que você evolua. Né? E onde é que pega lá? É não acreditar. Será que a pessoa tem convicção de que ela pode fazer? É isso. Tem que ter convicção de que é capaz, que vai e faz. Ah, mas tem problemas, tem obstáculos, tem isso, tem aquilo. Sim, faz parte. Faz parte do caminho. Né? Esses obstáculos, a partir do momento que você chega nele e mostra para ele que você quer ultrapassar, as coisas vão acontecer para você ultrapassar. Porque dentro do que a gente chama de consciência, tá? A consciência já está a solução pronta do problema. Todo problema já vem com a solução junto. Só que o que, é que as pessoas fazem? Aí
entra a nossa querida, né, mente, né, o nosso cérebro. Começa a achar um monte de coisa onde não existe. Aí começa conversa com um, conversa com outro, as pessoas te desanimam, as pessoas te jogam para baixo, e aí você vai engolindo aquilo, né? Então, o que a gente chama de o nosso cérebro é o nosso ego, né? O nosso ego começa a desanimar. Aí começa a ver que fazer uma faculdade dá muito trabalho. Aí chega um amigo, alguém, né? Pela atração do que a pessoa já está pensando, semelhante atrai semelhante. Aí, em vez daquele amigo te ajudar, vai te empurrar mais para baixo ainda. E aí que você desiste de uma vez. Então, você veja as consequências dessas coisas, né? A gente vai aprendendo e aí a gente começa a observar no dia a dia e vai entendendo tudo isso, como é que vai se encaixando. E a partir do momento que as pessoas mudam o jeito de ver, o modo de pensar, as coisas também mudam. E a forma de sentir isso, né, Rafa? Quando a pessoa é convicta que vai fazer uma faculdade, que aquela faculdade já é dela, ela já se vê formada, vem um amigo e vai animar ela mais ainda. Olha que coisa interessante. É a lei da atração, é a convicção, né? É o acreditar que vai dar certo, e as coisas vão se encaixando. Agora, de novo, não tem passe de mágica. Não tem mágica, não tem pular, não tem dar jeitinho. A gente vê os problemas que os jeitinhos dá aí, né? Então, tem que trilhar o caminho, tem que fazer. Ali passa uma rasteira mais adiante. Só que lá na frente, esse jeitinho vai ter consequências. Exatamente. Nessa vida ou nas outras, não importa. Aí sim, acreditando ou não, vai acontecer. Olha que coisa interessante. Você acreditando ou não, o universo existe e ele tem as suas regras, o mundo espiritual existe e tudo certo. A pessoa acreditando ou não. Nada mais gostoso do que você trilhar o seu caminho, entender o seu propósito ali e estar tranquilo diante de cada passo que você dá. Porque quando a gente se interioriza, né, e chega nesse ponto, a gente tem uma coisa assim que é difícil de explicar, mas a gente tenta dizer. É uma certeza que nada e nem ninguém mexe com aquela certeza. Não te desvia daquilo. Não te desvia, porque aquilo dentro é tão forte que você que você tem uma convicção tão grande que nada vai mudar. Né? E é essa interiorização que a gente busca, que a gente fala, que é quando a gente chega na expansão da nossa consciência, né? Que é quando a gente chega no nosso espírito, na nossa alma, dá o nome que quiser, que a gente deixa o que a gente chama de ego de lado. O que é o ego? Esses pensamentos ilusórios, né? Essa ilusão que a gente cria aqui. Que tipo de ilusão? A preocupação de tanto fora, né, Rafa? Do que os outros vão pensar, que os outros vão achar. Ai, porque isso, porque aquilo, porque fulano não vai achar legal, porque ciclano não vai achar. E você? O que você sente disso? É sempre esse questionamento que a gente deve fazer pra gente mesmo. E eu, como que eu me sinto diante disso? É o que eu quero? É o que eu preciso? Realmente eu quero isso? São os questionamentos bem bacana para a gente estar praticando, né? Sempre. Esquece os outros, que cada um vai viver o que tem que viver na sua vida. Ninguém vai deixar de ser feliz por você, por fulano, por ciclano. Cada um vai trilhar seu caminho. E é isso que é o interessante disso tudo. É a gente trilhar dentro dessa história toda o nosso caminho individual,
seja acompanhado, seja como for. É isso que é gostoso, mas você fazer o que você realmente está sentindo, o que você realmente ama, você entender qual é esse seu propósito. A gente busca as coisas, o ego busca as coisas fora, né? Mas a gente tem dentro. E a gente busca o que o que a gente tem dentro através de uma coisa que a gente chama silêncio. E isso dá muito, dá muita interpretação. O que é esse silêncio que a gente chama? É a gente começar a observar os nossos pensamentos. Diante de tudo, né? Diante de tudo, no começo, pensamento não acaba mais, mas com o tempo a gente vai controlando os pensamentos. Então, quando a gente vai fazer vai lá, vamos pegar o exemplo da faculdade, né? Que nem a Sol falou. Todo mundo vai vir e vai dar uma opinião. Pode ver. Ah, a faculdade é ruim. De acordo, né, com a experiência que essa pessoa teve. Aí vem outro e fala que a faculdade é maravilhosa. De acordo com a experiência que essa pessoa teve. Aí você vai perguntar para alguém que nem faculdade fez. Aí ele vai falar que faculdade é coisa de gente preguiçosa, vai dar um monte de explicação. Mas ele nem fez faculdade. Então, a gente para pensar que cada um tem uma opinião. E isso é em tudo. O que a gente faz? A gente silencia a nossa mente. De que maneira? Observa os nossos pensamentos. Então, você pode analisar o pensamento dos outros. Isso é importante. Ah, um veio e trouxe uma experiência. Diz que foi legal lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O outro disse que não foi muito legal e o outro nem fez. Tá. Então você tem um monte de informação. Mas o que você sente? Qual que é o teu caminho? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas fazem faculdade por gosto dos outros. Tem pessoas que não fazem faculdade também por gosto dos outros. E aí começa os problemas, né? Começa a gerar muitos problemas. Porque faz faculdade e não gosta do que fez. Aí não Aí se se dedica torna àquilo. péssimo profissional, né, Rafa? Já as consequências, né? Já as consequências. E a pessoa, às vezes, ia ser muito mais feliz se não tivesse faculdade, ia fazer outra coisa. Isso a gente está dando um exemplo só do que tem que vir aqui de dentro, mas isso é em tudo. É como escolher onde morar, é como escolher o que fazer, é como escolher se vai casar, se não vai, é tudo. Olha para dentro. Silencia os pensamentos. O que é se silenciar os pensamentos? De novo, observa eles. Né? Nossa, estou pensando que faculdade é bom. Ai, mas e se eu não puder pagar a faculdade? Aí se eu financiar e não dá certo? Aí se eu me formar e não conseguir emprego? Ó, isso é tudo pensamento de ego. O ego vai te deixar doido. Né? Porque o ego quer conforto, né, Rafa? Ele quer deixar você confortável. Então, observe esses pensamentos e vai tirando eles. Você vai eliminando esses pensamentos aos poucos. Chega um ponto que você está prestando atenção nos pensamentos e não vem pensamento mais nenhum. É nesse momento que você começa a sentir você mesmo. Né? Você começa a sentir você mesmo. Vem de dentro, assim, algo, alguma coisa. Pode ser um calorzinho, pode ser um negócio... Qualquer coisa serve. Quando acontecer, a pessoa vai entender. E aí, dentro desse sentir, vai vir muitas respostas. Mas muitas respostas mesmo. Dependendo do tanto que a pessoa está conectada com ela mesma, ela vai agir de acordo com aquele sentimento, com aquela intuição. Porque ali, essa intuição, não tem equívocos. Porque é a própria alma da pessoa trilhando o próprio caminho. Sem ninguém, fala, sem Rafa, nada. É a nossa centelha. É Deus produzindo as coisas dentro da gente o tempo inteiro. É o que Então, a gente fala. Deus fala com a gente.
Deus fala com a gente o tempo todo, mas a gente não para prestar atenção. Se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, que a gente fala que é esse silêncio dos pensamentos, vai ver quantas respostas vai chegar, né? Quantas direção vai acontecer. E com o tempo, né, as pessoas vão percebendo que vai ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Cada decisão a tomar, cada situação a resolver, cada solução dos problemas. Por que a gente fala que todo problema já vem com a solução? Porque o que as pessoas chamam de problema é, na verdade, um aprendizado para crescimento. É só isso. Só que se a pessoa se... Mas aí que entra as zonas de conforto, né? Tem que sair da zona de conforto. Porque a pessoa tem que fazer o aprendizado acontecer. Tem que estudar, tem que buscar conhecimento, tem que pegar e batalhar. Ou seja, a pessoa tem que fazer aquilo acontecer. Mas a solução já está ali. Só que o que acontece? O ego não quer aquilo, né? Não quer, já acha dificultoso, já acha trabalhoso, já quer um passe de mágica para resolver. E aí começa na sua cabeça o que os outros vão pensar, aí já começam os contras de tudo isso. E aí já vai lá e pergunta para alguém que está na mesma sintonia, né? Está na mesma sintonia, já te joga mais para baixo ainda. Então é uma coisinha buscando a outra, né? É como se fosse um jogo de dominó, começa a cair tudo. Por quê? Porque a pessoa está vibrando naquilo, né? Aquela energia a pessoa está vibrando, e aí vai atrair muito mais disso, né? Muito mais do que ela já tem em mente. Isso que é interessante, né? Porque a centelha, né, o espírito está dizendo uma coisa já. A pessoa já não está, não é obedecendo a palavra, mas a pessoa já não está aceitando, né? Porque está resistindo à solução do problema, porque quer uma facilidade, porque quer algo fácil, porque não quer sair da zona de conforto. Já está resistindo o que ela tem dentro dela mesmo. Aí vai procurar fora, vai achar mais do mesmo. Vai achar alguém que vai jogá-la para baixo e vai acontecer vários outros problemas. Por quê? Porque o universo funciona dessa maneira. E a gente tem que aprender como é que a gente, né, transita nesse universo cheio de regrinhas, cheio de leis que serve para todo mundo. Então, a gente está tentando, a gente está buscando aqui esclarecer, dando exemplos para as pessoas começar a observar isso, né? Mas a lei é assim, semelhante atrai semelhante, a lei do retorno, plantou, vai colher. São frases, né? Essas frases pequenas são as leis, mas aí dentro delas existe todas essas variáveis que podem acontecer. E a gente vai tentando trilhar o melhor caminho para cada um poder evoluir. Essa que é a ideia. E quando as pessoas abrirem a mente que elas têm que, na realidade, evoluir, tudo mais vai acontecer para ela evoluir. Ou que tem que ficar rico, vai ficar rico para evoluir. Ou que tem que batalhar mais um pouquinho para evoluir, vai batalhar. Ou que tem que fazer 3 faculdades para evoluir, vai fazer as 3 faculdades. Cada um é cada um. É assim que o negócio funciona. Cada um tem um caminho a trilhar. Aí o problema, qual que é onde que está certos problemas? É quando a gente começa a querer fazer, né, o que os outros estão fazendo. De maneira, no sentido assim, de não olhar para dentro e saber o que a gente procura. Se conectar, né, Rafa? O que preciso para ter a certeza. Essa certeza que a gente precisa sentir dentro desse processo. A gente vê
nas internet afora, aí, cheio de coisas fáceis para resolver. Né? É 5 técnicas não sei do que, é 10 técnicas não sei do que lá. Tá cheio disso. Mas Se, na prática é um negócio. mas a questão é se a